Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro, não julga, não fala coisas racionais, articuladas, sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Pessoal, vamos a mais um boletim com muitas informações e para vocês terem uma ideia da gravidade desse vídeo, o regime de Maduro ameaça tomar as medidas necessárias contra o Brasil. Olha, o Maduro está declarando guerra contra Lula. Eu já trouxe aqui o PGR, o Procurador-Geral da República de Maduro, que fez 2 acusações bem graves contra Lula. Para quem estava por fora aí, acabou perdendo. Uma delas, inclusive, dá conta de que o Lula seria um agente da CIA, que ele teria sido trocado depois que ele foi preso. Olha o nível da gravidade do que é a acusação feita por lá. Eu também vou trazer aqui todo esse imbróglio que está acontecendo com o PL da anistia. Parece que os presos do 8 de janeiro, eles viraram uma espécie aí de moeda de troca em relação a um suposto apoio na Câmara. O desembargador Sebastião Coelho, gente, ele vai falar sobre isso. Inclusive, tem um alerta muito importante ao ex-presidente Bolsonaro, que ele estaria sendo enganado. E de forma, assim, ó, rasteira mesmo, covarde. Eu vou trazer todos os detalhes dessa informação e muito mais a partir de agora. Pessoal, não tem como. Curte, comenta e compartilha esse vídeo muito nos principais grupos aí de WhatsApp, Facebook e Telegram. E vem pra tela comigo, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Já na tela, o desembargador ele vai começar falando sobre o que ele considera então uma manobra feita por Arthur Lira quando ele retirou o PL da anistia da CCJ. Vamos tentar entender aqui com o desembargador que ele vai, olha, detalhar exatamente aí os pensamentos que ele tem referente ao caso. É de frustração total, não é? Foi um balde de água fria em todos nós, não é? Mas no início do jornal, o jornal colocou muito bem, isso foi uma manobra do senhor deputado Arthur Lira, tudo por cálculo político. Veja, esse assunto foi para a pauta da CCJ por uma determinação da deputada Carolina de Tone, uma moça forte, não é? No início de setembro. Então ele poderia, em setembro, ter dito não, isso não vai tramitar na CCJ, vai tramitar em uma comissão especial. Mas como nós estávamos às portas das eleições municipais, todos eles fizeram essa combinação, vamos deixar a CCJ caminhar, depois das eleições nós colocamos tudo abaixo. Então, o Musa comentou muito bem aí, a questão das emendas. Isso nada mais é do que uma negociação nas costas dessas pessoas que são verdadeiras vítimas. Eu digo mais do que a negociação, negociata. Essa que é a palavra certa. Não é? Então eu como cidadão brasileiro, eu fico revoltado com uma situação dessa, não é? Pessoas que não cometeram crime algum, isso é provado e comprovado, mas o Supremo Tribunal Federal tomou aquela posição seguindo o ministro Alexandre de Moraes, que todos nós sabemos que é um ditador, é um abusador da Constituição, não é? E todos eles estão ali agregados a Alexandre de Moraes. E o Congresso também, infelizmente. Isso daí, essas vítimas do 8 de janeiro, que assim as consideram, estão sendo mais uma vez vítima. Vítima de quê? De interesse. Qual o interesse agora? Negociar como será a presidência da Câmara. Não é quem vai presidir a Câmara dos Deputados. Vai ser negociado agora como será essa presidência. O que ele pode e o que ele não pode fazer, de acordo com quem? Com o Palácio do Planalto e de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então isso tudo, Victor, é uma vergonha para a população brasileira. Nós que temos o mínimo de vergonha na cara, ficamos estarrecidos com tudo isso. Eu sou alagoano, né? E lamento, te digo, veja, o que o Arthur Lira está fazendo. Por que ele não fez antes? Porque ele tinha interesse nos municípios lá de Alagoas, na votação para eleger os seus candidatos. Se ele se colocasse numa posição contrária ao chamado bolsonarismo, não elegeria, você entendeu? Então tudo isso daí eu vejo assim com muita tristeza. Vejo, por exemplo, o presidente do próprio PL dar uma entrevista falando, olha, vamos negociar melhor com o Supremo, talvez reduzir essas penas. Não tem conversa. Não tem conversa de redução. Como que eu não pratiquei um crime, sou condenado a 17 anos, mas vou fazer uma negociação bondosa? Além disso, um adendo, pessoal, o Valdemar da Costa Neto, inclusive, chamou essas pessoas do 8 de janeiro de golpistas numa entrevista que ele estava dando ao vivo para a Globo, que depois, inclusive, ele, por meio de nota, ele acabou lançando uma nota via PL pedindo desculpas, que ele acabou usando o mesmo termo que a Globo estava usando lá para o pessoal do 8 de janeiro, chamando de golpista. Pegou muito, muito mal.
Depois eu tenho também as palavras aqui de Bolsonaro e eu também tenho, olha, vai abrir os olhos de vocês. Vamos seguir aqui com o Sebastião, porque ele vai simplesmente para cima. Para reduzir minha pena para 10 anos, para 8 anos. Que conversa é essa? Esse parlamento é uma vergonha. É uma vergonha. Não chega a vergonha que é o Senado Federal, tendo à frente essa figura abominável que é Rodrigo Pacheco, um cidadão menor, só é grande no tamanho, e agora também a Câmara dos Deputados. Por conta de quê? A população brasileira não se iluda, não se engane. Tudo isso aí é negociata. Negociata. O próximo presidente da Câmara dos Deputados virá com o apoio do Palácio do Planalto. Ou seja, isso aí está tudo costurado. Aqui, olha, não adianta eles fazerem pedido de impeachment, pode ter o crime que tiver, que não vai acontecer nada. É isso que está acontecendo. E aí diz, olha, a direita ganhou a eleição, a extrema-direita, a direita ganhou a eleição, a esquerda realmente perdeu, graças a Deus que esse lixo foi banido pelo eleitorado brasileiro, não é? E aí vem, agora, para ganhar os votos, a direita serve, não é? Agora, para fazer uma pauta que é favorável a essas pessoas da direita, lembre, quase 60 milhões de eleitores votaram em Bolsonaro. Aí vem o presidente do partido do Bolsonaro dizer, olha, é o nosso candidato em 2026. Conversa fiada, Vitor. Conversa fiada. Essas pessoas estão enganando o Bolsonaro. Estão enganando de que, olha, quando o Valdemar da Costa Neto anunciou que iria colocar uma emenda nesse projeto já relatado brilhantemente pelo deputado Rodrigo Valadares, lá na CCJ, quando ele disse que ia colocar uma emenda para incluir Bolsonaro, eu conversei com as pessoas próximas e disse, olha, isso não vai passar. Isso daí já é jogada, combinada, para dizer, olha, se for só 8 de janeiro, tudo bem, mas como colocou o Bolsonaro, aí não vai andar. Entendeu, Vitor e Musa? Essa que é a realidade. Falei a mesma coisa aqui no canal. Olha, eu cantei a pedra. O Valdemar não é tão ingênuo assim de estar querendo colocar o Bolsonaro em um PL que já estava aí rolando há muito tempo, não é, gente? Falei a mesma coisa aqui no canal. Isso aí vai acabar prejudicando quem? Os presos do 8 de janeiro. Vira uma negociação isso aí pela associação na Câmara. Dito e feito. Olha o Sebastião Coelho agora trazendo uma mesma análise. Foi o que aconteceu, né, gente? Basicamente isso. E ele foi enfático aqui, tá? O Sebastião Coelho, ele acabou dando mais uma entrevista na sequência. Olha o que ele falou. Isso não vai ser resolvido neste ano de 2024. E os senhores vão para casa no Natal. Eu vou orar a Deus para que os senhores passem mal no Natal. Para que os senhores fiquem incomodados. Cada vez que for pegar uma taça de champanhe para brindar, que os senhores tem uma dor na consciência de que, olha, tem pessoas ali presas, famílias sendo mortas de fome, certo? Outros que já morreram dentro da prisão e fora da prisão também. Pessoas presas sem processo, mais de 1 ano, sem ter uma denúncia. Os senhores vão levar na consciência tudo isso que está acontecendo. E população brasileira, eu sou uma pessoa de 70 anos de idade, estou completando já, mas eu tenho disposição para lutar. Os senhores contem comigo. E o presidente Bolsonaro, estou dizendo para o senhor aqui de público, nunca conversei com o senhor pessoalmente, de público, o senhor está sendo enganado. Essas pessoas estão dizendo que querem o senhor de candidato em 2026. Mentira! No processo da anistia, Musa, não vai ser incluído. E lá no Supremo não vai passar. Por que não vai passar? Porque quem comanda o Supremo é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é quem comanda o Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso é o presidente formal, mas que tem o comando efetivo do Supremo Tribunal Federal é Alexandre de Moraes. E ele não vai permitir que Bolsonaro seja candidato em 2026. Essa aqui é a verdade. Agora, os que querem pegar os votos de nós todos e eu apoio o Bolsonaro, tá certo? Como cidadão, vão ficar quietinhos, esperando. Olha, nós estamos com você, viu, Bolsonaro? Nós queremos você candidato. Mentira. Quem comido? Mentira. No processo da anistia, Musa, não vai ser incluído. E lá no Supremo não vai passar. Por que não vai passar? Porque quem comanda o Supremo é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é quem comanda o Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso é o presidente formal, mas que tem o comando efetivo do Supremo Tribunal Federal é Alexandre de Moraes. E ele não vai permitir que Bolsonaro seja candidato em 2026. Essa aqui é a verdade. Agora, os que querem pegar os votos de nós todos e eu apoio o Bolsonaro, tá certo? Como cidadão, vão ficar quietinhos, esperando. Olha, nós estamos com você, viu, Bolsonaro? Nós queremos você candidato. Mentira! Estão só enganando para na hora H dizerem, olha, bem que nós queríamos Bolsonaro, mas como Bolsonaro não pode, então vai ser fulano que é mais bonzinho, aqui dá para fazer melhor acordo, dá para agregar mais pessoas. E o próprio Valdemar da Costa Neto disse outro dia, nós temos que entender que o PT já ganhou 5 eleições e nós temos que construir um arco de alianças para tentar em 2026. É isso que eu tenho a dizer.
Minha revolta com tudo isso, minha solidariedade às famílias, meu repúdio a esse comportamento da Câmara dos Deputados. Uma Câmara dos Deputados que tem Daniel Silveira preso, que podia ser incluído nessa anistia, preso por culpa da Câmara dos Deputados, que foi covarde, manteve aquela decisão absurda de Daniel Silveira até hoje. Até hoje, Daniel Silveira não consegue uma progressão de regime depois de cumprir todos os seus requisitos legais, e esses deputados calados. Isso é uma vergonha nacional, população brasileira. Nós temos que nos revoltar com tudo isso. Nós temos que nos revoltar. Eu não estou quieto, não. Agora, o meu alcance, o Vitor e Busa, meu alcance é limitado. Eu sou um aposentado que estou lutando na medida das minhas forças. E quanto permitirem, né? Quanto permitir, porque qualquer hora dessa aí, esse ser abominável pode querer tomar alguma medida contra a minha pessoa também, e eu não estou nem aí para isso. Eu estou aqui para botar a cara, para lutar, para denunciar todo esse arbítrio que é cometido, que nós estamos vivendo pelo Supremo Tribunal Federal. Todo esse arbítrio e esse Senado covarde, vendido. Senadores que não têm vergonha na cara. Eu digo para os parlamentares, Busa, conversei com um deputado essa semana, eu digo, meu amigo, quando o PT tinha 15 deputados federais, eles obstruíam todas as pautas da Câmara. Como é que vocês, esse bloco com 130 deputados coesos, vocês não obstruem essa pauta? No Senado tem uma indicação para um conselho desses aí, feito pelo Supremo Tribunal Federal, e o que acontece? O que eles falam? Ah, vamos lá, não, vamos aprovar. Não aprova nada. Nós já demos o mandato para os senhores, já demos nosso voto para os deputados e senadores, agora os senhores querem que a população bote a cara na rua para apanhar, para ser presa novamente? Os senhores que têm que botar a cara em nosso nome, porque os senhores já receberam a nossa outorga de procuração para agir em nosso nome. Aí daqui a 2 anos, ou menos de 2 anos, vem, olha, eu sou um democrata, coisa nenhuma. Covardes. Covarde. Quem não vota impeachment de Alexandre de Moraes é covarde. Quem não vota anistia é covarde. Essa palavra que eu tenho que deixar aqui, de veemência, sim. De veemência, eu sou uma pessoa tranquila, mas eu estou assim, eu tenho que tomar até uma água aqui para me acalmar diante de uma situação dessa. Isso é revoltante. Não pode acontecer. Pessoas se deslocaram de outras partes do país para acompanhar essa sessão hoje, e aí retira, não, é melhor analisar. Por que não fez isso 2 meses atrás? Covardia, negociata. É isso que eu tenho a dizer, Vitor. Pessoal, vocês viram aí as declarações do desembargador Sebastião Coelho, ele que está aposentado, ele foi desembargador e se aposentou pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é um homem ilibado com um currículo invejável. Olha, Sebastião Coelho, gente, é aquele jurista que realmente é um dos exemplos. É um cara que realmente aí tem uma história dentro do nosso meio jurídico no Brasil, que hoje, né, infelizmente, é tão mal visto. Acontece que o ex-presidente Bolsonaro, ele acabou dando algumas declarações e indo contra, inclusive, o que o Valdemar da Costa Neto vem falando sobre incluir o próprio Bolsonaro. Ele deu uma declaração, inclusive, dizendo que ele não quer saber do negócio para ele quer que as pessoas que estão presas, elas sejam soltas. Inclusive, ele acabou citando que, gente, ele não quer saber de, o Bolsonaro conseguiu isso. Ele acabou citando, inclusive, o próprio Lula conceder a anistia aos presos. Gente, eu sei, parece meio inocente o Bolsonaro querer falar isso, mas é a forma como o Bolsonaro hoje tenta de algum jeito fazer alguma coisa para esse caso. Ele acabou dando alguma entrevista coletiva e vocês vão ver justamente esse trechinho. Mas o Lula, gente, ele deu uma entrevista e olha, a informação não é nada boa. Olha só o que o Bolsonaro falou, porque na sequência eu vou trazer o Lula. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Nós não queremos paternidade. Nós não queremos paternidade. Inclusive, ele disse que ele queria que o Lula aí fosse, né, o responsável pela anistia. Só que o Lula, ele deu uma entrevista para Itatiaia. E olha o que o Lula falou sobre essa questão da anistia. Depois eu vou trazer uma outra matéria também. Calma lá, vem comigo para ouvir o que o Lula falou. Em relação às propostas, aos projetos de anistia e as tentativas de reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Eu sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo. A gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. Olha o que ele acabou de falar.
Ele quer que essas pessoas voltem para o Brasil porque eles nem ainda tiveram a punição que eles merecem. Porque daí eles, um tempo preso, eles aprendem que a democracia é bom. E continua, gente. Vocês acham mesmo que o Lula vai dar anistia? Olha só. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram do golpe. É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Se Bolsonaro consegue reverter a situação de inelegibilidade, o senhor acha que fatalmente ele será condenado por outros processos e em 2026 estará fora da praça política? Eu ou não eleitoral? Me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário. Eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, quem seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu estou situação de oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo 2026, é isso? Hein? O senhor vai? Não, também é cedo, Direne. Veja, eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde, eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo. Primeiro, nós temos muita gente para ser candidato, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Pessoal, e bora fechar rapidamente sobre esse assunto anistia, porque eu vou trazer essa matéria para vocês. Vamos lá, vamos recapitular muito rápido. Vocês lembram aí que o Arthur Lira, ele acabou, digamos que, concedendo o seu apoio ao Hugo Mota, que é o candidato do Republicanos à sucessão dele na Câmara dos Deputados, ok? O Valdemar tinha condicionado o apoio do partido PL ao candidato do Lira, caso o PL da anistia acontecesse. E com isso, ficou muito claro, né, que seria um condicionamento aí ao apoio. Porém, o Lira fez o quê? Tirou da CCJ, que é da Carol Detoni do PL, e jogou para uma comissão especial. Tudo indicando, então, um atraso. O Lira quis simplesmente atrasar esse PL da anistia por algum motivo. Bom, tudo indica que seria por conta de que o Lira já não quisesse mais saber do apoio do PL, porque ele já teria os votos suficientes aí do centro-esquerda para o seu sucessor na Câmara, o Hugo Mota. E aí sai essa notícia. Antes de fechar apoio, o PT quer garantir de que Mota não pautará o PL da anistia. Ou seja, é um cabo de guerra, gente. Virou literalmente aí uma moeda de troca. Bom, acontece então que tudo isso vai realmente de encontro àquilo que a gente vinha falando, né? De que talvez essa manobra feita por Lira aí, justamente que queria tirar, e aí o argumento utilizado por ele é que ele não queria que a sucessão da Câmara acabasse virando aí uma espécie de negociata por conta de projeto do PL da anistia, mas no final das contas acabou sendo de qualquer jeito, e foi isso que virou. Agora o PT está condicionando a apoiar, então, o candidato do Lira, somente se eles tiverem a certeza de que a garantia de que esse PL não vai ser pautado, gente. E eu pergunto para vocês, olha só como acabou toda essa situação, gente. Os presos de 8 de janeiro, como disse o desembargador Sebastião Coelho, muito provavelmente, o Arthur Lira sinalizou hoje que deve acabar iniciando os processos lá no dia 10 de dezembro, mas, gente, como disse o Sebastião Coelho, muito provavelmente esse ano nem deva acontecer. Tá aí, eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. Bom, agora a gente tem que vir com esse assunto que deu muito o que falar, que foram todas as condenações do José Dirceu, aí o petista, e que tem uma influência gigantesca dentro do partido. Elas simplesmente foram anuladas pelo STF, com o aval agora do Gilmar Mendes, e que acabou dando uma entrevista e se explicando, porque a PGR ela foi contra as anulações, mas o Gilmar Mendes disse que era um direito deles fazerem. Olha só o que disse o Gilmar Mendes, porque sim, ele foi muito questionado, inclusive ali pelos jornalistas. A Procuradoria foi ouvida no que diz respeito à questão
do cabimento ou não da extensão. O pedido era de extensão no habeas corpus da questão do Lula, do presidente Lula, sobre a suspeição do Moro. Ela entendeu que não cabia, o que é uma possibilidade e um direito da Procuradoria. Né? Que é um direito nosso de decidir contra os pareceres da Procuradoria, a despeito das relações muito afáveis e cordiais. Ou seja, né, é um direito deles decidirem ir contra e anular tudo. Acontece que nem sempre foi assim. E vocês sabiam que lá pelo ano de 2017 já teve aí uma discussão, um bate-boca até bem feio assim, entre o Roberto Barroso e o Gilmar Mendes por conta de José Dirceu? Que embate os dois tiveram ali no STF. Olha só o que aconteceu lá naquela época. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou o Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas no Ceará. Tem sim. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministro, eu pediria que a gente mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. E só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro. Tu viu, gente? O negócio pegou fogo naquela época, né? Olha aí o Barroso que acabou hoje virando, né, o presidente do STF. Olha, tá aí, né, registros. E agora o Gilmar Mendes, então, acabou vindo aos holofotes por conta dessas anulações, né? E o pessoal aí viralizando, né, gente? O que teria mudado, o que mudou, enfim. Bom, quero o comentário de vocês aqui embaixo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E nessa matéria aqui da Oeste, olha, algumas coisas ficam bem claras. Pacheco apoia eventual reeleição de Lula, quer cargo no STF e defende a punição a envolvidos no 8 de janeiro. Bom, parlamentar, ele vai deixar o cargo então em fevereiro de 2025 e afirma desejo de voltar ao direito. Abre aspas, se a decisão fosse hoje, eu apoiaria a reeleição de Lula, disse Pacheco ao portal. Abre aspas, pode haver uma compreensão de que há um favoritismo pleno do presidente Lula, então a política pode ser atraída a uma candidatura mais óbvia. E ele também falou mais algumas questões em relação ao STF. Abre aspas, é óbvio que quem é advogado como eu, alguém já disse que se falar do STF é algo que você não trabalha, mas também não recusa. Ou seja, sinalizando aí uma relação à sua suposta ida ao STF. E ele também falou sobre o 8 de janeiro. Abre aspas, nós não podemos tratar com leniência e fraqueza um processo que buscava degradar nossa democracia. Foi grave e aviltante. Muitas pessoas que enfrentaram essa antidemocracia sofreram na pele as consequências políticas, eleitorais e pessoais disso. O 8 de janeiro não foi um passeio no parque, foi uma busca de fragilizar a nossa democracia por pessoas que estavam insatisfeitas com o processo eleitoral, contaminadas com a ilusão de que poderia haver alguma fraude. Essas pessoas precisam ser processadas, garantir a elas o contraditório e amplo processo legal e, se forem identificadas as culpadas e apenadas,
condenadas. Eu respeito que se faça a discussão de anistia, mas não tenho opinião formada. Vou aguardar a posição da Câmara para ter posição oficial do Senado. Vou fazer oportunamente à luz do que for o objeto da anistia e o que ela alcança. Só estou dizendo que essa iniciativa não pode confundir a população sobre o 8 de janeiro. Aquilo não foi aceitável. As pessoas precisam responder por isso. Se haverá ou não ambiente para anistia é uma discussão que nós vamos oportunamente fazer. Esse aí é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve ficar até fevereiro. E na minha opinião, gente, vai muito de encontro às falas do Sebastião Coelho. Não deve sair esse ano e olha, sinceramente, eu tô mais para aquele de que acha que realmente não sai porque virou barganha política do que realmente tem a possibilidade de sair. Quem vai acabar sofrendo e continua sofrendo são as famílias dos presos do 8 de janeiro e, obviamente, as pessoas que estão presas. Infelizmente é isso. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e falar sobre Maduro, que está simplesmente indo para cima do governo do Lula e ele não quer nem saber. A gente já trouxe algumas informações do PGR e agora, olha só, eu vou trazer aqui um trechinho de uma matéria e na sequência eu vou ler uma matéria onde o Maduro faz ameaças concretas ao governo brasileiro. Deixa eu trazer detalhes aqui para vocês, primeiro com essa matéria, onde fala sobre o embaixador do Brasil na Venezuela. Escutem. Então, a relação entre Brasil e Venezuela fica ainda mais tensa. Nicolás Maduro determinou a consulta do embaixador da Venezuela no Brasil, portanto considerado uma posição de desagravo pelo Itamaraty. Entre os motivos apresentados, aquele comunicado do governo venezuelano citando as declarações consideradas por Nicolás Maduro grosseiras sobre o governo brasileiro pela posição de, especialmente citando nominalmente Celso Amorim, ex-chanceler assessor especial, em relação ao veto da Venezuela ao BRICS. Ou seja, pessoal, ele mandou retirar o embaixador da Venezuela do Brasil. Mandou voltar para lá. E por quê, gente? Olha só essa matéria. Regime de Maduro ameaça tomar medidas necessárias contra o Brasil. A gente se pergunta, olha, é uma ameaça, mas quais seriam essas medidas necessárias contra o Brasil? O que a Venezuela poderia fazer? O Maduro sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Bom, eu não sei, o PGR dele vem falando aos ventos aí nas entrevistas, e agora vem então com essa matéria. Aumentando ainda mais o tom contra a administração de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo de Nicolás Maduro ameaçou tomar as medidas necessárias contra o Brasil após o veto à Venezuela no BRICS e as recentes manifestações de Celso Amorim. A declaração foi publicada nesta quarta-feira, dia 30, pelo Ministério das Relações Exteriores venezuelano. Abre aspas, foi expressado que a Venezuela reserva-se no marco da sua política exterior o direito de tomar as ações necessárias em resposta a essa postura, que compromete a colaboração e o trabalho conjunto desenvolvidos até então em todos os espaços multilaterais, disse um trecho do comunicado. O aviso em tom de ameaça surgiu após o regime chavista convocar o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Caracas, Breno Herman, para manifestar o mais firme repúdio a declarações recentes de autoridades brasileiras. Além disso, o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadel, foi chamado de volta para casa. Foi a matéria que eu trouxe antes para vocês. Na diplomacia, a convocação de um embaixador para retornar ao seu país de origem é vista como uma afronta de retaliação e diminuição na cooperação entre duas nações. O assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, foi citado no comunicado e taxado de mensageiro do imperialismo norte-americano. O ataque contra o diplomata braço direito do líder brasileiro surge após o ex-chanceler participar da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional na Câmara dos Deputados nesta terça, dia 29. Durante o encontro com parlamentares brasileiros, Amorim comentou sobre a Venezuela, revelou a existência de um mal-estar entre os dois países e explicou as razões que levaram o Brasil a vetar no BRICS o país comandado por Maduro. De acordo com o diplomata aposentado, o Brasil entende que novos membros do BRICS necessitam ter influência e possam ajudar a representar a região, coisas que o governo Lula não enxerga na atual Venezuela. Aí a pergunta que fica é agora, gente, o Lula dando um pé na bunda do Maduro,
Maduro veio com tudo e agora está ameaçando tomar as atitudes necessárias. E eu pergunto para vocês, e eu realmente fiquei em dúvida, quais seriam essas posições, essas respostas necessárias que o Maduro poderia dar ao Lula, ao governo Lula? Olha, eu vou ficar atento aqui para mim trazer para vocês tudo que for saindo, porque eu sei que vai rolar muita água embaixo da ponte. Vocês acham mesmo que o Maduro, tá? O cara simplesmente não tá nem aí para nada. Vocês acham mesmo que o Maduro vai ficar assim com esse negócio do Lula? Cara, o cara é ditador, o cara tá com aquilo ali na veia. Vocês acham mesmo que ele vai simplesmente aceitar aí isso daí do jeito que tá? Olha, pra mim muita coisa vai começar a surgir. O PGR dele já tava aí abrindo a boca aos ventos. Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Esse vídeo já tá extremamente longo. Comenta muito pra mim aqui, compartilha muito esse vídeo, te inscreve no canal. Eu já vou começar a preparar o próximo vídeo para vocês. Então fiquem ligados, que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.